Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Despertar. Gente, estou muito feliz por você estar aqui comigo em mais um tempo, mais um momento de mesa, mais um momento em que eu e você vamos estar aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus. Para você que está assistindo esse episódio de hoje e não sabe, ontem nós iniciamos uma série aqui no O Despertar com o tema Preparação para o Próximo Nível. Ontem nós falamos sobre estrutura, base, ter uma base sólida, enraizado para suportar aquilo que Deus vai entregar. Então, se você não assistiu, corre para lá, tá bom? Para você assistir esse episódio e depois você vem aqui para fazer a continuação dessa série, para você ficar por dentro do que nós estamos conversando, tá bom? E nesse episódio de hoje eu quero conversar com você sobre a raiz. O que a raiz faz? Qual a função da raiz? É um pouquinho do que nós vamos estar aprendendo, que isso vai fazer total sentido para você que quer crescer, assim como uma árvore cresce, assim como uma árvore frutifica. É um pouquinho do que nós vamos estar aprendendo nessa manhã. Mas antes eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curte o vídeo, tá bom? Ativa as notificações, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, me ajude, compartilha aí e também me siga no Instagram, mateusenrique.ofc, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, de todos os cortes que nós fazemos e postamos no Instagram e no TikTok também nós estamos lá, tá bom? E para esse tema, então, raízes, eu anotei algo aqui sobre a função da raiz. Você sabe qual é? Presta atenção nisso aqui, ó. A raiz é o órgão da planta responsável pela fixação e também pela absorção de água e de sais minerais do solo. Mateus, o que eu preciso decorar? Só isso aqui, ó. A raiz é o órgão da planta responsável pela absorção de água. Absorção de água. Então, ou seja, toda árvore plantada tem uma raiz. Toda raiz, ela absorve água. Tá bom, Mateus, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que é a água na Bíblia. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 2, está escrito que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Então, ou seja, a raiz, ela absorve água, ela absorve do solo para sustentar aquela árvore. E a voz de Deus é como o som de muitas águas. O que você quer dizer com isso, Mateus? Para você chegar no próximo nível e se manter, você precisa absorver a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais próximo da palavra você está. E quanto mais próximo da palavra, mais a sua árvore será enraizada. E quanto mais enraizado você está, mais será difícil para qualquer vento, para qualquer vendaval, para qualquer tempestade que vem derrubar, porque não vai. Sabe por quê? Porque você está enraizado. Raízes está enraizada e ela absorve água. Água, voz de Deus, palavra de Deus. Quer se manter no próximo nível? Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ter sensibilidade. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Mas como assim, Mateus? Você já viu aquelas pessoas que têm dificuldade de conhecer ou de reconhecer a voz de Deus? Eu tenho certeza que você já teve a experiência de alguém falando para você, ou talvez você está passando por isso. Mateus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ou se ouve, não tenha certeza, não reconhece se é a voz de Deus ou se é a voz da sua emoção te guiando, da sua necessidade, da sua carência, da sua necessidade de aprovação ou a do seu sonho, seja lá o que for, você não tem a certeza de que é Deus falando com você. Por quê? Eu vou te explicar. Se a voz de Deus é como o som de muitas águas, para pensar comigo. Você já teve a experiência ou a oportunidade de estar perto de uma cachoeira? Se você já teve, você vai saber que próximo à cachoeira, o barulho das águas é alto. O barulho das águas é impossível quem está perto da cachoeira não ouvir o barulho das águas. E dependendo do tamanho da cachoeira que você vai, quanto mais próximo da cachoeira, dificulta até você falar com quem está do teu lado, porque o barulho das águas é muito forte. Já teve essa experiência? E as pessoas tentam falar com você quando você está próximo e você não consegue entender direito. Por quê? Quanto mais próximo da cachoeira,
mais próximo você está da voz de Deus e mais distante da voz do mundo você fica. Quanto mais perto da cachoeira, mais perto do barulho das águas, mais próximo da voz de Deus e mais distante das distrações você fica. Quanto mais próximo da voz de Deus, mais enraizado. Quanto mais próximo da voz de Deus, mais estruturado. Quanto mais próximo da voz de Deus, mais você vai estar debaixo de obediência. Porque tem muitas pessoas que ficam apegadas ao que Deus disse há um ano atrás. Eu quero dizer para você, Deus não muda, mas muda tudo. Se tem algo que Deus é, Ele é movimento. Você sempre tem que estar atento e ter sensibilidade para ouvir a voz dele, porque talvez a última palavra de Deus foi fica, mas talvez hoje a palavra de Deus é sai. Outra vez a última palavra de Deus foi sai, e hoje a palavra de Deus é fica. É por isso que você tem que estar próximo das águas, porque quanto mais próximo das águas, mais certeza da palavra dele. Quanto mais próximo das águas, você está debaixo de obediência. Quanto mais próximo das águas, mais estrutura, mais enraizado, mais embasado, mais estruturado, mais solidificado você vai ser. Por isso que eu achei interessante e que eu trouxe essa série para nós conversarmos. Porque uma da função da raiz, uma das funções, melhor dizendo, é a absorção de água. Absorção de água. Só que o problema é que você não quer ouvir a voz de Deus. Você quer se mover pelo seu desejo. Você quer se mover pelo visível. Só que deixa eu te dizer, aonde a palavra de Deus está? Qual a direção, a palavra que Deus tem dado para você? O que Deus falou? Porque se tem algo quando você está próximo das águas, se existe algo que você não tem, isso se chama dúvida. Porque quando Deus fala com alguém, se tem algo que ele não deixa, é dúvida. Talvez Deus revele todo o processo, assim como fez com Jonas. Jonas, você vai sair daqui e você vai para Nínive fazer o quê? Pregar contra ela. Deus direcionou onde Jonas tinha que ir, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar. Deus falou. Só que tem muitas das vezes também que Deus vai te dar a experiência de Abraão, que Deus só vai dizer, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai para onde? Só vai, porque no caminho eu vou te guiar. Então, ou seja, não fique preso aquilo que a sua emoção está te dizendo. Mas Mateus, Deus não revelou todo o processo. É porque talvez se Deus revelar, você não vai suportar. Mas se Deus falou para você ir, pode ir confiando, porque você tem uma palavra. Uma palavra. Você lembra quando Jeremias, lá no capítulo 1, vai dizer, e veio sobre mim a palavra do Senhor, porque não é você que vai ao encontro dela, mas é a palavra que te escolhe, é a palavra que vem, e a mesma palavra que levou Jeremias lá para a casa do oleiro, lembra? Foi a mesma palavra que sustentou, porque a mesma palavra que te manda te sustenta, a mesma palavra que te ordena te sustenta, a mesma palavra que te fala, sai ou fica, é a mesma palavra que vai te estruturar. Só que muitas das vezes você não chegou no próximo nível porque você fica pegado na última palavra de Deus. Imagine se Abraão tivesse apegado na última palavra de Deus em relação ao seu filho. Teria matado Isaac. Então cuidado. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E é por isso que Salmo 1 vai dizer, pois será como a árvore plantada. E se está plantada, alguém plantou. E esse mesmo alguém que plantou sustenta, cuida, rega, prepara, enraiza. Está entendendo? Se você tivesse a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você podia estar até com um pouco de medo, mas você vai com medo mesmo, porque confiar na voz de Deus não quer dizer que você não vai sentir medo, mas quer dizer que o medo não vai te dominar, mas você vai ter a certeza, quem me mandou aqui foi Deus, não foi a minha emoção, e é mesmo Deus que me mandou vai me sustentar. É por isso que lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 13, está escrito, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será
será removida. Aí no versículo 12 vai continuar dizendo: o ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Aí no versículo 13 continua dizendo: o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá na angústia. Olha o que diz o versículo 12: mas a raiz do justo produz o próprio fruto. E é por isso que lá em Salmo 92, se você conseguir ler depois, vai ser muito importante. Salmos 92, 12. Olha isso. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, porque tem raízes. É o que vai dizer no versículo 13, faz referência com o versículo 12, porque quando você está enraizado, você só não tem estrutura, mas além da estrutura, você cresce. Deus está dizendo: para esse novo tempo que vai vir, eu quero te dar crescimento, mas não há crescimento sem estrutura. Então se prepare, porque o crescimento vai vir, vai ter vida, vai ter crescimento, vai ter fruto, vai ter frutificação, e uma árvore não dá fruto para ela mesma, mas uma árvore dá fruto para outras pessoas. Um rio não bebe dele mesmo, não dá água para ele mesmo. Então, ou seja, aquilo que Deus vai te entregar, a posição que Deus vai te colocar, o próximo nível que você vai atingir, Deus está dizendo: não é para o seu eu, não, mas é para você compartilhar com o próximo, porque nenhuma árvore dá fruto para ela mesma. Tá entendendo? Nenhuma árvore dá fruto para ela mesma. É sempre para o próximo. O problema é que você quer tudo para o seu umbigo. O problema é que você só pensa em você. Enquanto você começar a pensar nas outras pessoas que serão abençoadas, Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te faz crescer de forma exponencial. Mas para isso, para crescer tem que ter raiz, para crescer tem que ter estrutura, para crescer tem que ter base, para crescer tem que estar enraizado. Porque só quando você está enraizado, a árvore cresce. Tá entendendo? Enraizado. Enraizados, raiz, absorção de água, palavra de Deus. Quer crescer? Esteja sensível à voz de Deus, porque Deus é movimento. E talvez Ele já deu uma ordem, mas por negligência sua você não foi. E é por isso que as coisas não estão acontecendo. Então se movimente sobre a palavra dEle, porque se Ele falou, não tem o que dar errado e não tem como dar errado. Pelo contrário, se você está debaixo de uma palavra, até o que era para dar errado, dá certo. Tá bom? Gente, esse é mais um episódio do O Despertar. Espero ter contribuído com você. Se essa mensagem fez sentido, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, me siga no Instagram ou mateushenrique.ofc para você ficar por dentro de todo o conteúdo, tá bom? Gente, esse é mais um episódio e Deus te abençoe.